Vamos orar. Santo Deus, muito obrigado por mais uma vez nos proporcionar esse encontro. Pedimos a unção do Teu Espírito, como sempre, que Ele nos conduza em toda a verdade e que possamos compreender aqui o estudo e assim ser santificados pela Tua Palavra, ser lavados pela Tua Palavra. Abençoa nesse momento o nosso estudo, cada um aqui representado, que nos dê olhos que possamos ver, ouvidos para ouvir, e um coração circuncidado para que possamos obedecer a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Bom, nós estávamos estudando Daniel capítulo 11. Eu queria que vocês abrissem comigo em Daniel capítulo 11 e brevemente nós vamos fazer uma recapitulação do que nós estudamos até aqui no verso 40. Daniel capítulo 11, verso 40. Ok? Primeira coisa que nós identificamos aqui é que os eventos conectados com o fechamento da porta da graça, que foram claramente revelados, mas multidões não têm conhecimento, como se nunca tivessem sido revelados, são os eventos conectados com Daniel 12:1. Porque Daniel 12:1 é quando Miguel se levanta e a porta da graça se fecha. E é por isso que nós começamos a estudar esses versos que levam ao fechamento da porta da graça. O verso 1 de Daniel 2 menciona haverá um tempo de angústia, né? Desculpa, e diz assim, naquele tempo se levantará Miguel. Então existe uma referência de tempo aqui. O verso anterior que menciona o tempo é o verso 40. E é ali que a gente começou, porque ali fala e no fim do tempo, ou no tempo do fim. Então a primeira coisa que a gente teve que entender é quando que é o tempo do fim, quando que é o fim do tempo. E nós determinamos que o fim do tempo é quando uma batalha entre o rei do sul e o rei do norte, nós identificamos o rei do sul sendo a França ateísta, né? E o rei do norte sendo Roma papal. Uma batalha entre esses dois poderes ocorreria no tempo do fim. E nós vimos que esse tempo do fim deveria ser depois dos 1260 anos de perseguição papal. Só existe um evento, um momento histórico em que a gente vê claramente uma batalha da França contra o papado. E essa batalha se dá no ano de 1798. 1798, então, é marcado o tempo do fim por causa dessa luta entre o rei do sul e o rei do norte. Ok? Então foi basicamente isso que nós fizemos durante aquela 1 hora e pouco. Perguntando a Bíblia, mostrando os versos, identificando toda essa simbologia. Tá? Só que essa é só a primeira parte do verso. Existe uma segunda parte do verso, como nós sabemos, que diz assim: e o rei do norte se levantará contra ele, com carros, e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará, e passará. Bom, o que nós temos que entender agora é que essa luta que ocorre, é de fato uma luta. Eu queria ler para vocês um texto, não sei se estava no nosso último documento lá, o PDF, mas o grande conflito diz isso aqui sobre essa luta. Acho que nós lemos no final. Os períodos aqui mencionados, 42 meses e 1260 dias, são o mesmo, representando igualmente o tempo em que a Igreja de Cristo deveria sofrer opressão de Roma. Os 1260 anos de supremacia papal começaram em 538 de nossa era e terminaram, portanto, em 1798. Nessa ocasião, um exército francês entrou em Roma e tomou prisioneiro o Papa, que morreu em exílio. Posto que de logo depois fosse eleito novo Papa, a hierarquia papal nunca pôde desde então exercer o poder que antes possuía. Grande conflito 263. Então aqui nós temos essa luta entre França ateísta e Roma papal.
Notem que nós mencionamos que a ferida mortal que foi dada a Roma, ela não foi dada à Igreja Romana, mas ela foi dada à hierarquia política, à supremacia romana. Tá? Lembra que nós, inclusive, mencionamos sobre a contrafação, né? Assim como Cristo, ele tinha duas naturezas. Ele era 100% humano, ele era 100% divino. O anticristo, ele também possui duas naturezas, a natureza humana, ou a natureza política, e a natureza divina ou religiosa. Então, Roma era uma união, o papado é uma união do Estado e da igreja, a política e a religião, combinados, né? Então, o que sofre a ferida em 1798 é o aspecto humano, não é o aspecto divino, porque divindade não pode morrer. Assim como quando Cristo foi crucificado, foi a humanidade dele que morreu. Roma perde o seu poder político em 1798. Okay? Então, ali é dada essa ferida mortal. A igreja continua. E tanto é que continua que ela faz o quê? Ela faz uma retaliação. Há uma retaliação. Veja o que o verso continua dizendo. Porque o rei do norte se levantará contra ele, contra o rei do sul. Então aqui existe uma retaliação. Existe uma retaliação. E essa retaliação, ela ocorre com carros, com cavaleiros, com muitos navios. Então nós vamos ter que entender o que são esses carros, né, o que são esses cavaleiros e esses muitos navios. E ela entrará nessas terras, inundará e passará. Então, a pergunta é: temos algum momento na história atual, depois de 1798, em que Roma papal, após ter sofrido essa ferida mortal, ela se levanta com carros, com cavaleiros, com muitos navios e luta contra a França teísta? Será que essa é a pergunta que nós temos que fazer? E você pode pesquisar na história, você não vai encontrar um evento que cumpre essa predição, porque Roma papal nunca se levantou contra a França ateísta, com carros, cavaleiros e grandes navios. Nós vamos primeiro entender o que são esses carros e esses cavaleiros. Abram comigo no livro de Êxodo, capítulo 14, para nós lembrarmos que esses carros, esses cavaleiros, simbolizam o exército, o poder militar. Êxodo capítulo 14, alguém pode ler para nós o verso 9? Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos e o seu exército os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, de fronte a Baal-Zefon. Muito bem, então aqui nós temos a palavra carros, cavalos, cavaleiros, que são o quê? O exército, o poder militar, né? Poder militar. Um outro testemunho para nós vermos em 1 Reis, capítulo 9. Primeira Reis, capítulo 9, verso 22. Se alguém achar, pode ler para nós. Primeira Reis 9, 22, alguém? Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão servo algum. Porém, eram homens de guerra, e seus criados, e seus príncipes, e seus capitães, e chefes de seus carros e de seus cavaleiros. Então, mais uma vez, carros, cavaleiros são artefatos de guerra, né? Os filhos de Israel eram homens de guerra, né? Capitães e chefes dos carros e dos seus cavaleiros. Então, aqui nós estamos falando de um poder militar, né? Então, isso é importante nós entendermos que a retaliação que Roma faz contra o rei do sul é através de poder militar. Só que Roma, a gente sabe que ela nunca teve uma força militar própria. Ela sempre usou poder militar de outras nações. Por exemplo, na Idade Média, quando
Roma papal subiu ao trono da terra, ela usou o poder militar daquelas 7 nações europeias, os 7 chifres de Daniel 7. Né? Então, ela sempre usa esse poder militar de outras nações. Tá? Então, os carros e os cavaleiros são poderes militares. E os navios são um poder o quê? Um poder econômico. Né? O navio é um símbolo do poderio econômico. Abram comigo em 2 Crônicas, capítulo 9 também. 2 Crônicas, capítulo 9. E ali nós vamos ver no verso 21. Segunda Crônicas, capítulo 9, verso 21 e 22. Se alguém quiser ler para nós. Porque indo os navios do rei com os servos de Irão a Tarsis, voltavam os navios de Tarsis uma vez em 3 anos, e traziam ouro e prata, marfim, macacos e pavões. Assim excedeu o rei Salomão a todos os reis da terra em riquezas e sabedoria. O que os navios traziam, então? Vasos de prata e vasos de ouro. Riquezas, né? Riquezas. Econômico, poder econômico. Capítulo 8 do mesmo livro, capítulo 8, no verso 17 e 18. Então foi Salomão a Ezion-Geber e a Elote, a praia do mar na terra de Edom. Enviou-lhes Irão, por meio de seus servos, navios e servos práticos do mar, e foram com o servo de Salomão a Ofir, e tomaram de lá 450 talentos de ouro e os trouxeram ao rei Salomão. Então, os navios são usados para fins econômicos aqui nas escrituras também. Então, um último testemunho no livro de Salmos, 107, Salmos capítulo 107, verso 21. Salmos capítulo 107, verso 21. Louvem o Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos do homem, e ofereçam um sacrifício de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas. Então, os navios são usados para mercar, né, ou trazer mercadorias, fazer comércio, fazer transações econômicas, né? Hoje em dia você não precisa de navios mais, somente navios, né? Você tem os navios, os containers, que é onde você entrega os seus bens de produtos, mas as transações econômicas também se dão hoje pelos meios online e pelos meios eletrônicos, né? Muito mais complexo. Mas aqui nós temos então, no capítulo 11 de Daniel, uma retaliação do rei do norte, Roma Papal, contra o rei do sul, usando um poder militar e um poder econômico. Né? Então a pergunta é, em que momento na história nós vimos Roma Papal se unindo com um poder econômico e militar para lutar contra a França ateísta? Mais uma vez, a gente não encontra esse momento na história. A gente não encontra esse momento na história. Tá? Agora, se nós refletirmos um pouco nas características que fizeram da França o rei do sul, vocês lembram qual foram as características que nós olhamos nas escrituras que fizeram da França o rei do sul? Alguém lembra? A negação total de Deus e da fé. Negação da fé, negação da divindade, né? O que estava acontecendo na França nessa época? Me ajudem. Eles perderam a razão, inclusive colocando uma prostituta como a deusa a ser adorada nas igrejas. Exatamente, né? Então houve o que? Uma revolução da revolução. semana de 10 dias. Isso, tudo isso, né? Então houve uma revolução intelectual, houve uma revolução
de fato, né, uma revolução, a Revolução Francesa, que trouxe essas ideias, né? Nós vimos, lembra que aquela besta que sai do abismo, né, que traz essa luta, ou que tenta destruir as Bíblias e queimar, e com sucesso, né, consegue. Então, esse momento da revolução, do iluminismo, né, e nós vimos também as características da promiscuidade, que essa cidade era chamada o Egito, e era chamada o que também? Sodoma. Sodoma, né? Então, o Egito e Sodoma. E o Egito, na Bíblia, é aquela nação que se colocou diante de Deus, dizendo: quem é esse Deus? Né? Quem é o Deus para que eu deixe Israel ir? Então, esse espírito ateu, esse espírito de incredulidade. E Sodoma, por outro lado, é a nação símbolo na Bíblia que nos mostra o espírito da imoralidade, né? Da promiscuidade. Okay? Bom, então quando você pega essas características da França e você começa a olhar na história, você vai perceber que logo depois, não logo depois, mas anos depois da Revolução Francesa, esses mesmos ideais, esses mesmos valores, esse mesmo espírito revolucionário, ele foi absorvido por uma outra região na Terra, um outro país na Terra. E esse país, o que acontece? Ele também faz uma revolução. Da mesma forma que a França, ele entra numa revolução. Uma revolução muito, muito semelhante à Revolução Francesa, com os mesmos ideais da Revolução Francesa. E esse país, nós sabemos, é a Rússia. Ok? Então eu vou compartilhar com vocês algumas características da revolução e como que essa revolução ela acabou sendo como que ela foi dada na Rússia e como que esse rei do sul, como que ocorre essa transferência desses valores do rei do sul da França para a Rússia. Ok? Vocês conseguem ver o meu monitor? Sim. A letra está grande o suficiente? Tá bom. Muito bem. Transição do rei do sul da França para a Rússia. Parte desse documento nós estudamos juntos para aqueles que estavam há 2 anos atrás, na última vez que nós fomos ao Brasil. Então eu vou recapitular algumas coisas aqui, porque eu acho que é muito importante nós lembrarmos disso aqui. Primeiro ponto, os jacobinos, que eram considerados o partido de esquerda, né, os grandes revolucionários, eles tiveram, na França, no caso, né, eles tiveram um forte intercâmbio cultural na Rússia a partir do século XVIII. Eu conheço um casal, amigos nossos, e eles são russos, e ele me contava, nós conversando sobre esse assunto, ele me contava como que os ideais da revolução, né, os valores jacobinos, as ideias de Jean-Jacques Rousseau foram absorvidas de forma tão fácil e tão forte na Rússia, a ponto de que muitas localidades e muitas regiões da Rússia falavam o francês, e as literaturas eram em francês, por causa desses filósofos, né? Então, houve um intercâmbio cultural gigantesco entre a França e a Rússia. Esse é o primeiro ponto. Okay? Um outro ponto importante é que, alguns anos antes da Revolução, a ordem jesuíta ela é banida da Europa, a França sendo um dos países, e muitos fogem em massa para a Rússia, onde o Papa não tinha a autoridade que tinha na Europa. Então, eles usam a Rússia e outros países como um lugar de refúgio. Okay? E aqui nós temos a citação, né, a supressão dos jesuítas, que ocorreu pelo Império Português, inclusive aqui no Brasil também, nessa época do século XVI, eles foram perseguidos, né, e foram expulsos do Brasil, né? A França, né, e a Espanha, a Áustria. Então, a ordem dos jesuítas ela estava sofrendo uma repreensão muito grande na Europa, por razões óbvias, né? Só que os jesuítas eles tinham ideais
muito semelhantes aos ideais da Revolução Francesa. Tá? Isso é muito interessante, porque mesmo dentro da Igreja Católica existe uma divisão ideológica. Existem os mais conservadores e existem os mais liberais. E os liberais são, até hoje, os jesuítas, né? Dona Eva, dá para tirar o som? Tem muita interferência. Deve ser do ventilador. Pronto, já tirei aqui. Ok? Bom, e aí continua aqui dizendo que mais ou menos nessa época aqui, o Papa Clemente XIV reprimiu a Companhia de Jesus, os jesuítas, como um fato consumado e sem nenhuma razão dada. A Rússia, a Prússia e os Estados Unidos permitiram que os jesuítas continuassem seu trabalho. E Catarina Grande permitiu a fundação do novo noviciado na Rússia. Né? Então, Catarina Grande, essa princesa russa, ela abre as portas para os jesuítas. E aqui eu coloquei uma citação conhecida nossa, né, sobre os jesuítas e como eles eram uma ordem sem escrúpulos, cruel, o mais poderoso de todos os defensores do papado, foram criados justamente para destruir a reforma protestante, né? Que eles usavam o disfarce do camaleão, né? Por fora eles professavam coisas que na verdade eram totalmente antagônicas às verdadeiras intenções, né? E com o objetivo de se infiltrar no meio dos governos, né, dos países. Então, foi justamente assim que eles ganharam poder na Europa, né, se infiltrando nas cortes, né, e por isso que muitos reis e governantes na época começaram a se sentir ameaçados e começaram a expulsar essa ordem dos países. E a Rússia os jesuítas encontraram na Rússia um asilo, né, um lugar de refúgio. Né? Então aqui diz sobre vários disfarces, os jesuítas abriam um caminho ao cargo do governo, subindo até conselheiros dos reis e moldando a política das nações. Né? Através da educação, eles se infiltravam dentro das famílias dos filhos protestantes e assim o culto romano era levado a efeito a fim de confundir a mente, deslumbrar, cativar a imaginação. Né? Então, até hoje eles estão ativos aí. Né? Um outro ponto importante que nós temos que entender é que o marxismo, que foi a base, né, o Marx era um alemão e escreveu trabalhos sobre comunismo, marxismo, contra o capitalismo, o sistema capitalista, ele foi a base da Revolução Russa, né? A base da Revolução Russa. E Marx, ele se inspirou em quem? Nos ideais de um iluminista revolucionário francês chamado Jean-Jacques Rousseau. Então, o marxismo que se fala tanto hoje, que a gente estuda na faculdade, né? Que eu tive muitas aulas de marxismo, então eu vivenciei esse pensamento, eles são baseados nos ideais revolucionários franceses. Então aqui nós temos uma grande conexão dos ideais jacobinos de Jean-Jacques Rousseau com aquilo que se tornou ideais dos bolcheviques da Rússia, que foi a base, esses mesmos ideais que foram a base da Revolução Russa. Okay? Então, olhem só, as características das duas revoluções. Né? Quando a gente fala, por exemplo, né, como que o Rei do Sul, em 1798, é a França, e como que no momento da retaliação, que a retaliação acontece, como é que pode ser outro país? Né? Uma das coisas que eu pelo menos entendo nas escrituras, é que esse poder que nós estamos falando, esse poder revolucionário, né, o poder vermelho, né, o grande dragão vermelho, como a Bíblia pode ver, a bandeira desses partidos até hoje tem a cor vermelha. Né? A cor da revolução é cor vermelha. O grande dragão vermelho, ele começou lá no céu, com Lúcifer, e ele é transferido, esse pensamento, essa ideologia é transferida pela terra. E ela move-se ao longo da história.
Ela se move ao longo da história. Particularmente quando nós chegamos nos livros de Daniel e Apocalipse, onde Daniel e João, eles veem um grande dragão, né? Um grande dragão representando Roma pagã. Então, o mesmo espírito que nós vemos no Egito, né? Que é esse espírito de incredulidade, né? de revolta, de revolução contra Deus, nós também começamos a ver nos outros impérios da profecia bíblica, especificamente em Roma pagã. Roma pagã. E esse mesmo espírito de Roma pagã, a propósito, a Bíblia diz que o dragão daria a Roma papal o seu trono, né? O seu... como é que diz lá? Vamos lá, Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Diz ali que o dragão, verso 2, deu-lhe o seu poder, o seu trono e o grande poderio. Todos estão ali? Apocalipse 13, 2. Né? A besta que viera semelhante ao leopardo, pés de urso, boca de leão. E o grande dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. E viu uma das suas cabeças como ferida de morte. Então, quem é a besta que nós estamos estudando que recebeu a ferida mortal na cabeça? Nós estamos falando de Roma papal. Tá? Roma papal. Então, quem é esse dragão que dá o poder, que dá o trono e grande poderio a Roma papal? Esse é o grande dragão vermelho de Roma pagã. Nós sabemos que foi através da França, primeiro país com Clovis, que faz que dá esse apoio a Roma. Claro que isso acontece de forma lenta, progressiva, durante muitos anos, mas essas nações europeias de Roma pagã é que apoiam, dão poder, trono e grande poderio ao papado. Então esse mesmo espírito aqui, ele novamente se manifesta na França teísta, que é aquela besta no capítulo 11, que nós vemos que ela sai, né? Ela sai do abismo, né? As profundezas do abismo. Então aqui nós temos essa manifestação desse poder satânico novamente. Tá? E essas mesmas características em Apocalipse 11, né? Sodoma e Egito, a luta contra a Bíblia, luta contra os ideais cristãos, ela se manifesta novamente na Rússia. Então aqui há transferência, esse dragão, esse poder satânico, ele se move ao longo dos anos, ao longo da história. E notem aqui algumas características. Ambos países, ambas revoluções fizeram guerra contra as duas instituições divinas. Quais são as duas instituições divinas? Casamento e a lei de Deus. Exatamente, o casamento e a lei de Deus, né? Então nós vamos ver que a França, ela legaliza não vou nem colocar a palavra legalizar, mas ela basicamente menospreza o casamento. Ela torna do casamento, o grande conflito só fala sobre isso, nós lemos, ela torna o casamento algo leviano, algo como se fosse simplesmente um contrato. Tá? Então, um ataque aqui à família. Tá? Uma outra coisa que nós vemos na França é justamente a descriminalização ou a... Não chega a ser uma promoção, mas a descriminalização da homossexualidade entre adultos. Tá? E eu quero mostrar para vocês algumas imagens interessantes. Isso aqui eu compartilhei há 2 anos atrás. Isso aqui é da Revolução Russa. Olha só. Nós temos aqui o mesmo tipo de ideal, o mesmo tipo de promoção. Veja só. Durante a Revolução Russa. Então, os mesmos ideais é um ataque contra a família estabelecida de Deus, contra
a lei de Deus, nós vimos que a França, ela queima as Bíblias, ela tenta destruir a palavra de Deus, e a Rússia, bom, a União Soviética, nós sabemos que exatamente a mesma coisa acontece. Né? E Gui, as características são incríveis. Elas são consideradas revoluções irmãs, né? A Revolução Francesa e a Revolução Russa. E eu estava vendo que o Lenin, ele era acusado de ser um jacobino, né? Que é um partido lá Da da França. França, líder dos bolcheviques. E Exatamente. ele levantou uma estátua a quem? Maximilien Robespierre. Ele fez, eu acho que não foi só um, foram várias estátuas em homenagem ao Robespierre, né? Um líder iluminista. O outro iluminista francês. Então a gente vê que esse intercâmbio cultural, como o meu colega lá me testemunhou, né? Um russo que vivia lá e que presenciou isso, estudou nas escolas de lá, é um intercâmbio cultural muito, muito forte. Né? Então, é um ataque à lei, à soberania de Cristo, né? O iluminismo na Rússia, aquela Catarina Grande, né, aderiu às ideias iluministas na França, como nós vimos, protegendo os jesuítas. E o que acontece? Alexandria, lembra de Alexandria no Egito? Né, onde era o centro cultural intelectual da época do Império Macedônio, né? Inclusive a grande biblioteca de Alexandria que foi destruída, né? França e Rússia se tornam centros intelectuais também, referências intelectuais iluministas na época, né? Então, o próprio surgimento do termo esquerda, com os jacobinos radicais, influenciados primeiramente por ideias de Jean-Jacques Rousseau, o ateísmo russo, soviético, o ateísmo francês, a perseguição da Bíblia. Diz que haviam anúncios em cemitérios que declaravam que a morte ser um sono eterno. Né? Eles estavam meio certos aqui, né? Porque a morte é um sono eterno para os ímpios, né? Para os ímpios será um sono eterno. Abolição do culto à divindade em Assembleia Nacional, o primeiro país, né, que levou isso à Assembleia Nacional. Impressionante, o grande conflito nos fala. Coisas religiosas como batismo, comunhão foram proibidos, o dia de repouso mudado, a semana foi mudada de 7 para 10 dias na França, né, um ataque à família, nós vimos a sodomia, tanto na França quanto na Rússia, né? As duas revoluções, elas basicamente promoviam os mesmos ideais. Por isso que quando a gente estuda Daniel 11, a gente vê que a retaliação que acontece, quando nós vemos ali o rei do norte se levantando com carros, com cavaleiros, e indo contra o rei do sul, de fato, esse evento não ocorreu na França, mas esse evento ocorreu na Rússia, na União Soviética. Ok? Então, foi justamente o que aconteceu com o poder militar, com a ajuda militar dos Estados Unidos, com a ajuda militar e econômica dos Estados Unidos, do Ocidente, né? Eles fizeram uma aliança e fizeram essa retaliação contra a Rússia. Né? Para a gente possa entender e lembrar dessa história, a gente tem que lembrar que depois da Segunda Guerra Mundial, onde Rússia e Estados Unidos eram aliados, né? Você lembra? E aqui eu quero já dizer para vocês que os Estados Unidos não é o rei do norte. Quem é o rei do norte que nós estudamos? Roma. Roma é o rei do norte. Então houve uma confusão ao longo dos anos, e me parece que muitos de nós esquecemos que quando a gente fala em rei do norte, primeiramente nós estamos falando de Roma. Os Estados Unidos, sim, são os exércitos de Roma. Né? O mesmo papel que França teve em Roma Papal, na época dos 1260 anos, os Estados Unidos também cumpre esse mesmo papel hoje. Né? Então, quando depois da Segunda Guerra Mundial, onde vocês conhecem a história, né? A aliança lá de Rússia, Estados Unidos, Inglaterra ganharam a guerra, França. Rússia, ela
Na verdade, olha, eu não sei se vocês conhecem a história da Segunda Guerra de forma profunda, mas quem foi o grande vitorioso da Segunda Guerra? Quem foi o herói da Segunda Guerra Mundial que conseguiu destruir os nazistas? Não foi os Estados Unidos, não foi a França, foi a Rússia. A Rússia foi a grande inimiga dos nazistas, né? O grande algoz de Hitler foi o Exército Vermelho, né? E com isso a Rússia conseguiu conquistar várias regiões ali da Europa Ocidental e incorporou essas regiões ao Império Russo, que se tornou conhecido como a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, o que acontece? Toda a influência que havia na Rússia, com a Revolução, ela foi expandida, né, espalhada por esses países europeus, que antigamente eram sob domínio e influência católicos, romanos. Então, eles perderam sua influência nessas regiões. Roma perdeu. Qual era o interesse de Roma em se unir com o poder econômico através de embargos políticos à União Soviética, né? Através da corrida armamentista durante a Guerra Fria? Qual era a razão de Roma querer se unir com os Estados Unidos e com o Ocidente para tentar desmembrar o Império Russo, né? A República Socialista Soviética? Se não restituir esses territórios, essa influência que ela havia perdido, né? Então, esse tempo de Guerra Fria, pós Segunda Guerra Mundial, nós aprendemos na escola que a Guerra Fria, né, não houve batalhas, não houve derramamento de sangue, foi guerra ideológica. Pera lá, não é bem assim. Não houve uma guerra nuclear, não houve uma guerra aberta como a Segunda Guerra Mundial, mas a gente tem que lembrar que a grande guerra, nesse momento da história, ela se ocorre no mundo inteiro através das revoluções. O que acontece nesses 40 anos? Revolução no Brasil, 64. Por que você acha que houve a Revolução 64, o golpe militar e toda... Justamente por causa da influência da Rússia. A Rússia queria pegar a América. Se ela pegasse o Brasil, que era o maior país da América, os outros países viriam como consequência, né? Na Argentina houve revolução, na América Central houve revolução, né? Países como a Jamaica, né? Países, Cuba obviamente, né? Cuba eles conseguiram vencer em Cuba, né? Mas outros países como a Bolívia, que até hoje tem influência grande soviética ali, né? Marxista. Então, as revoluções que aconteceram no mundo inteiro, tá? Revoluções, e essas revoluções, muita gente morreu, muita gente sumiu, desapareceu, né? Houve derramamento de sangue, houve sim uma guerra, uma revolução, né? Então essa revolução que muitos dizem que nós estamos numa revolução social, ideológica e tudo mais. Mais uma vez, a gente tem que voltar à história e ver o que a história nos ensina. E realmente pensar as pessoas que viveram, vocês de mais idade, vocês viveram momentos ali da ditadura militar, da Guerra Fria, vocês viram a repreensão, né, que todo esse momento causou e que realmente não foi algo leviano, não foi algo para se esquecer na história, mas ficou marcado, né? Ficou marcado. Então, a história nos conta que justamente para retomar esses territórios perdidos durante a batalha, Roma então faz essa aliança com o Ocidente através dos carros, dos cavaleiros, do poder militar e dos navios, e vai contra o rei do Sul. Né? Só que no verso 40 nos dá ainda uma outra pista, e eu queria finalizar com essa pista interessante, porque diz assim, ó, entrará nas suas terras, verso 40. Então aqui já nos dá a ideia de terras, plural. Então o rei do Sul nesse momento era uma república, era uma união das repúblicas, no plural, eram terras, né? Entrará nas suas terras.
e as inundará e passará. Então, esse termo inundar e passar é muito interessante porque ele aparece novamente em Isaías. Abram comigo em Isaías, capítulo 8. Na verdade, ele aparece em Daniel novamente, né? Daniel 11, no mesmo capítulo. Nós vamos estudar no tempo oportuno, mas ela a primeira vez aparece aqui em Isaías, capítulo 8. E aqui, curiosamente, também se referindo a um rei do sul. Só que era um rei do sul em Israel, né? Vocês lembram que as tribos divididas, né? Então Judá aqui era o rei do sul, né? As tribos do sul, e diz assim, no verso 8, falando sobre, verso 7, na verdade, falando sobre a Síria. Portanto, eis que o Senhor fará subir sobre elas as águas do rio fortes e impetuosas. Isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras, e passará a Judá inundando, e irá passando por ele e chegará até o pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Então aqui nós temos o rei da Síria sendo simbolizado por essa enchente que transbordaria e inundaria a região da Palestina, né? E como um poder, né, que dominaria, que traria, controlaria aquela região, né? E é basicamente isso que aconteceu lá, nos anos de 1989 a 1991, né? Houve esse dilúvio, essa inundação. Só que ali diz assim, ó, que ele, né, o rei da Síria, chegaria até o pescoço, né? Nós vamos entender o que isso significa quando nós olharmos o começo do capítulo 11. Vai nos dar ainda mais fundamento para nós entendermos que quando há essa retaliação, Roma papal, com os seus carros, cavaleiros e grandes navios, eles conseguem inundar as terras da União República Socialista Soviética, mas chega até o pescoço só. O que significa isso até o pescoço? Nós vamos ver. Mas basicamente significa, olha aqui no capítulo 7. Capítulo 7 nos dá esse princípio aqui, ó, verso 8. Capítulo 7 de Isaías, verso 8, porque a cabeça da Síria será Damasco. Então, a cabeça da Síria é Damasco. Síria é o país, Damasco é a capital. E a cabeça de Damasco, Rezim. Então, a cabeça da capital é quem? Rezim, o rei. E dentro de 65 anos, Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Então, a cabeça do país é a capital. E a cabeça da capital é o seu rei. Então, quando diz que chegaria até o pescoço, aonde que era o centro da União Soviética? A cabeça da União Soviética? Qual era o país que poderíamos representar pela cabeça da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas? A Rússia. A Rússia. Então veja que essa retaliação, essa inundação, essa enchente, ela chega até o pescoço. A Iugoslávia, a Romênia, a Tchecoslováquia, esses países são tomados, mas eles nunca conseguem o quê? Tomar a cabeça. Tanto é que a Rússia, ela se desmembra, né? A União Soviética se desmembra, mas a Rússia permanece, né? E qual que é a influência russa hoje? Continua a mesma. Os mesmos ideais da revolução, né? Os mesmos princípios ainda continuam em vigor. Ok? Então, quando você volta, e nós vamos ver mais detalhes disso quando nós visitarmos o início do capítulo 11, porque essa história ela se repetiu no passado. Isso é muito interessante. Então, para nós finalizarmos, Daniel 11, verso 40. E no fim do tempo, o rei do norte lutará com ele. 1798, ferida mortal, Berthier entra no Vaticano, leva o Papa que morre em exílio com
sob as ordens de Napoleão. Essa é a primeira parte do verso. Mas o rei do norte se levantará contra ele, contra o rei do sul. Então aqui há a retaliação com carros e cavaleiros, poder militar e também com muitos navios, poder econômicos, embargos econômicos. Né? E entrará nas suas terras, no plural, e as inundará e passará. Então todos aqueles países satélites, aquelas potências satélites foram recuperadas e hoje estão sob influência de Roma novamente. Né? A religião principal nessas regiões voltou a ser a influência católica. Né? Então, e ali então o verso acaba. Okay? O verso acaba ali. Então, quando que ocorreu isso, essa retaliação? Se não nos anos de 1989, onde nós temos a queda da cortina de ferro, né? a desmembração total da União Soviética até 91, né? E a dissolução dessa união de terras, né? Que foi inundada através de a revista Time Magazine fala dessa unholy alliance entre Ronald Reagan e o Papa João Paulo II. É interessante esse termo cortina de ferro, porque era simplesmente intransponível. Tanto é que quando o muro caiu em novembro de 1989, ninguém acreditou que estava caindo. O que aconteceu? Os próprios guardas que protegiam o muro ficaram pasmos, eles não estavam acreditando. Exatamente. Né? Então, e aí minha pergunta final é assim, esses ideais que nós vimos na França, nós vimos se repetir na Rússia, esses mesmos ideais estão mortos hoje ou continuam vivos? Cada vez mais vivos, parece, né? Eu me lembro, eu era pequena e havia no centro de Porto Alegre, Laura, não sei se tu te lembra disso, ali na esquina Democrática, entre a Andradas e a Borges, os bispos faziam reunião com toda a população ali, todos os padres, naquele movimento Unidos pela Família, porque eles queriam a dissolução da família. E eu ia com meus pais, eu não entendia o que era isso. Hoje eu entendo. Interessante. Né? Então, ideologias como o marxismo, socialismo, feminismo, está muito popular hoje, né? O feminismo, e notem que nessas ideologias você sempre tem coisas que soam bem para o ouvido, né? Que são atrativas, mas quando você vai realmente analisar, você vê que são antagônicas à palavra de Deus, né? Então Sim. Eu estava lembrando da minha fase escolar, no fundamental e médio, e com um pensamento político, né, que a gente entende um pouquinho mais hoje, através das profecias. Nossa, escola pública, a grande maioria dos professores esquerdistas. E até hoje segue assim, a gente tem contato com esse povo. Nossa, como a gente cresceu com essa ideologia, com isso dentro da nossa educação, profundamente. Isso ainda está dentro, entranhado, né, na cultura. Exatamente. Exatamente. E aí eu volto à questão dos jesuítas, porque qual era a maior ferramenta dos jesuítas? Educação. Educação. Exatamente. Então, essa ideologia se infiltrou, por quê? Porque os professores são educados ou são formados aonde? Nas universidades. Né? E as universidades são lideradas por professores que estão mergulhados no marxismo, mergulhados nessas ideologias. Eu sei porque eu vim de lá, eu me formei no Centro de Ciências Sociais e Humanas, a Betina também, a B, ela se formou lá no Centro de Educação, todos os professores eram marxistas. Se você não era marxista, você já não se encaixava bem. Tá? Você era olhado como um patinho feio, sabe? Eu tive um professor que ele não era marxista. E as pessoas olhavam ele como assim, tu não é parte da turma, né? Então, é muito forte, muito forte isso. Revolucionário.
Eu lembro de eu e meus amigos, as músicas, o rock, né, na adolescência. Eu cresci com esse espírito revolucionário. Tenho amigos que ainda estavam conversando esses dias, achei que tinham mudado de pensamento, mas eles permanecem exatamente. Exatamente. É até mais forte do que isso. Uhum. É. Então, esse espírito ele continua vivo e, como diz aqui, né, e bem de saúde, né? Eu ouvi um pastor falando essa semana que o marxismo, o feminismo, o racismo, né, todas essas ideologias que a gente olha, parece ser uma coisa boa, mas todas elas são centradas no eu, né? É o eu, é a pessoa e não é Deus. Né? Elas são egocêntricas e não teocêntricas. Então, por isso que elas não combinam com a Bíblia. Então, por isso que muita gente ataca os cristãos dizendo, como assim não defende o feminismo, não defende o racismo? Porque elas não combinam, elas não se encaixam. A Bíblia, ela é Deus do centro. E essas filosofias, elas são a pessoa o centro, né? O negro, ou a mulher, ou seja o que for. É muito simples, né? De um lado, você é ensinado a buscar, né, aquilo que os teus direitos, né? Aquilo que a B falou, centrado no eu. Né? Por outro lado, o outro lado da moeda é o que a Bíblia diz que se você quer chegar ao céu, se você quer um dia ser alguma coisa, você tem que servir, você tem que se tornar um servo. Né? Você tem que parar de pensar mais nos seus direitos e passar a pensar mais nos seus deveres. Né? O que a Bíblia nos chama? De servos. Nós somos servos. Nós somos escravos de Cristo. Ele nos comprou por um preço. Então são coisas antagônicas. Né? E qual que é a maior forma de idolatria? A gente fala isso o tempo inteiro. É autoidolatria. Qual é a maior forma de idolatria? Você achar que você é o seu próprio Deus? Né? O ateísmo é isso. É você é o próprio Deus, você dita as suas normas, as suas leis, né? O que você gosta, o que você não gosta. É Gadol, é a exaltação própria, que é o espírito do dragão. O espírito de Gadol é assim, num nutshell, numa palavra, você consegue sumarizar, né? Ou resumir. Englobar numa palavra, Gadol, que é esse espírito de exaltação própria, que a gente vê na Medo-Pérsia, você vê aumentar na Grécia, você vê aumentar ainda mais em Roma pagã, né? A ponto deles crucificarem o próprio Filho de Deus. E você continua vendo isso na história até os dias de hoje. O Gui, um comentário aqui, Apocalipse 13, no verso 2, que fala a besta que vira semelhante ao leopardo, né? Sim. Os pés como os de urso, a boca como boca de leão, né? Então, essa besta aqui, ou seja, a maior parte da besta, leopardo, era a Grécia. Exato. E aí tem aquilo que você estava falando da educação, né? Que os jesuítas, né, que representam essa besta, né, eles trouxeram toda a herança aquela da Grécia, né, de todas aquelas abominações. Muito bem colocado, né? As manchas do leopardo, né? O Império Grego, né? A filosofia, né, grega, está presente até hoje, a base da educação moderna. Então veja que essa ideia da Revolução Francesa, ela na verdade, ela vem lá da Grécia. Né? Você vê os filósofos gregos, essas mesmas manchas do leopardo, né, que se manifestam. Então, nós temos hoje isso vivo, esses valores presentes aí, né? E a minha sugestão é que, da mesma forma que nós vimos esse espírito mudar da França para a União Soviética, o que a Bíblia nos diz lá no final, né, Apocalipse 17, que o dragão ele vai mais uma vez se manifestar. Primeiro, esse país, os Estados Unidos, vai falar como um dragão. Já está falando como um dragão, né? E qual que é a voz do dragão? Justamente esses valores que nós vamos falando. E um país ele fala através das suas leis e decretos, né? Só que existe um outro poder nos últimos dias também, que é formado de 10 reis, né, que é chamado também o dragão,
que é a união das nações, né? As nações se unindo. Então, a minha sugestão aqui é que nos últimos dias nós vamos ver esse poder, esses valores, esses ideais se manifestarem entre as nações, né? Entre as nações. E esse, de acordo com Apocalipse 17, será o reino número 7 nas Escrituras. Tá, mas eu já estou aqui avançando num outro tópico. Mas o importante é a gente lembrar que esse poder revolucionário, esses ideais, eles se movem ao longo do tempo. Pelo contrário, ou de outro lado, Roma nunca muda. Roma, they never change. Né? Nunca mudam. Então, isso é importante também a gente lembrar. Tá bom? Alguma outra observação? Esses jacobinos, na verdade, eles começaram como um grupo maçônico, ou seja, os maçons sempre exaltaram muito a cultura humana, o conhecimento humano, quase que negando a Deus. E esse nome jacobino, ele surgiu pelo seguinte, porque eles se encontravam num convento, que era o convento de Santiago, e em francês depois eles veio chamar o Clube dos Jacobinos, porque em francês Tiago é Jacobin, e aí então que veio esse nome. Mas, ou seja, a própria ideologia maçônica é em contrapartida à grandeza de Deus, né, e à grandeza do homem. Exatamente. E Então, são religiões misteriosas baseadas nas místicas da Grécia, nas místicas, né, pagãs, né? Então, aí você tem uma conexão importante também, né? Por exemplo, Karl Marx era um maçom também, né? A própria cidade de Washington, quando a gente analisa aqueles monumentos, todos eles foram construídos baseados nessas ideologias ocultistas. As cabalas, né? No Exatamente. ocultismo. Exatamente. Exato. Tá bom, gente. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado pelas revelações das Escrituras que nos apontam o caminho, que nos mostram o momento em que vivemos. Nos ajuda nessa missão tão difícil. Nós sabemos que a seara é muito grande, mas poucos são os ceifeiros. Que o Senhor nos capacite, nos dê instrução, possamos realizar o nosso papel, o nosso trabalho aqui nessa terra, e assim sermos contados dentre os teus servos fiéis, e escutar aquela voz, entra no gozo do teu Senhor. Possamos ser aqueles que possam dizer, eis o nosso Deus a quem aguardávamos, Ele nos salvará. Abençoa-nos nessa nova semana que se iniciará em breve, que possamos vencer em Cristo a cada dia. E traga-nos novamente aqui nosso próximo encontro para continuarmos nossos estudos. Em nome de Jesus. Amém.